Boa noite então a todos. Conforme eu já me disse, vamos tentar passar aqui um bocadinho bem passado e inclusive meter cá para dentro mais alguma informação que se calhar muitos de vocês não têm. Nós hoje vamos falar de uma personagem muito importante no mundo da música, mas também tornou-se importante no espiritismo quando a Yvonne decidiu escrever alguns dos pensamentos que precisamente este nosso amigo lhe passou. Nós vamos... É um tema longo, mas nós vamos encurtá-lo, ok? Aqui só tenho uma notazinha que é para explicar aquelas pessoas... Todos aqui são espíritas? Todos? Não está aqui ninguém pela primeira vez? Pronto, não é isso, porque isto está feito para as duas modalidades. Esta nota introdutória é falar um bocadinho sobre as faculdades da mediunidade, sobre como é que se processa, as dificuldades da sintonia entre espíritos muito elevados e espíritos de muito baixa densidade que tentam comunicar-se com os médiuns, as dificuldades que há e de muitas vezes as consequências em termos da saúde que tem, não é? Por exemplo, há muita gente que diz, mas pode-se morrer no exercício da mediunidade. Sim, pode-se, se as vibrações forem demasiado densas e nós estivermos a viver nelas muito tempo. Vai danificar os nossos órgãos e acabamos por desencarnar, não diretamente, mas consequentemente. Um espírito de muita luz, como Jesus, com facilidade fala através do Chico Xavier ou de Divaldo, que são as referências que vocês têm. Não fala, certamente, porque a vibração é tão diferente que não é possível ajustar-se a um corpo assim. Aliás, nos livros de Allan Kardec, muitos dos espíritos de luz, um deles assinava como o irmão X, não é? Para não se identificar e para não causar celema. Esta personagem, não sei se vocês conseguem ver, aqui com 20 anos, pouco mais, eu tinha 21, creio eu, é Frédéric François Chopin. E ele é um jovem, neste caso, que nasceu na Polónia, em fevereiro, ou em março, há na dúvida, em 1810, e acabou por falecer em Paris em 17 de outubro de 1849, ou seja, com 39 anos, não é? E vou só ler o que está aqui para aqueles que não conseguem. Foi um pianista polaco radicado na França na época de Allan Kardec, daí a importância, sendo um dos maiores compositores para piano da era romântica. A sua técnica refinada, a sua elaboração harmónica são tidas como historicamente muito importantes, como os das outros grandes compositores como Mozart, Beethoven e Liszt. Assim, é a sua duradoura influência na música que até nos dias de hoje se escuta, entre outras peças, e que estamos a ouvir agora, os Noturnos de Chopin. Isto é o que a história nos diz. Agora vou-vos falar como professor de música que eu fui durante 30 anos, pianista, e está ali a mãe do Miguel, por exemplo, que passou pelas minhas mãos, e que quase todos os meninos e as meninas da dada altura pedem, apesar de fazer parte, algumas das obras fazerem parte do estudo de obrigatório piano, há um apelo por tocar Chopin, não é? Tocar Chopin. Vocês, os que são mais antigos, acabando aqui há mais tempo, lembram-se que havia uma dada novela que havia um sujeito que queria fazer a marcha fúnebre e queria que os músicos todos tocassem e ninguém morria na vila, que acabou por ser ele a desencarnar, e a marcha fúnebre foi tocada para ele, que tocava horrivelmente mal, não é? Portanto, há 3 ou 4 temas que toda a gente conhece, os noturnos, não todos, mas alguns. Há a Tristesse, que toda a gente conhece, que a música pede um bocadinho à tristeza, há as valsas. No entanto, este homem tem esta particularidade. Ele começou pequenino a tocar em palco. E foi levado aí com 7 anos já a algumas salas de concerto, nomeadamente em Áustria, na Alemanha, e foi precisamente nessa altura em que ele estava a começar a tocar e que as pessoas pensavam que ele podia ser uma reencarnação de Mozart, dada a genialidade da pessoa, que a Rússia decidiu invadir não a Ucrânia, mas a Polónia. E isso fez com que ele fosse procurar outro país para viver, não é? E foi procurar precisamente o que era na altura a moda, que era a França, não é? E a França estava no exponente de todas as artes, era a pintura, era a escrita. Muitos de vocês viram pelo menos o filme, se não leram o livro do Corcunda de Notre Dame. Victor Hugo vai ser um elemento muito importante na vida dele,
enquanto encarnado e enquanto desencarnado, não é? Assim como Allan Kardec, todos eles participavam, era contemporâneos e todos viviam aquele auge magnífico que se passava no século XIX, em pleno romantismo, não é? E como romântico que ele é, porque ele tem essa característica, vive-se uma época em que o romantismo é muito importante para toda a Europa e ao fim e ao cabo para todo o mundo, que ele decidiu usar aquele que é o instrumento para ele, e ele não é assim um grande virtuoso, ele não é um Liszt que toca maravilhosamente peças super complicadas que ninguém mais consegue tocar, ou poucas pessoas conseguem tocar. Não, ele é um gênio da maneira como ele usou um instrumento muito recente, que era o piano, na altura, e usou para pôr a música popular ao favor de toda a gente. E o que é que ele faz? Ele tem essas características pormenores de quem gosta muito das coisas. Ele gostava tanto da terra que quando foi para Paris ele levou um frasquinho com a terra da Polónia, que estava sempre no bolso do casaco dele. Acompanhou sempre. Portanto, essa paixão com as raízes, essa paixão do momento, do tal romantismo, não é? Nunca o abandonou, e ele, por isso é que muitos o consideram um poeta, e vocês vão perceber porque é que ele é um poeta do piano. Ele tem as primeiras músicas mais conhecidas são músicas populares da Polónia, que são as polonaises, que são umas danças, o género do nosso rancho, das nossas músicas populares do rancho. Ou as mazurcas, que são, como são, por exemplo, as viras do Minho, que andam assim a 120 km/h a dançar, não é? E que são músicas para dançar, mas que na realidade nunca foram dançáveis, porque a complexidade rítmica da forma como ele escrevia não permitia que as pessoas sentissem a vontade de dançar como quem dança, por exemplo, um vira do Minho, não é? Mesmo qualquer um de nós não sabendo habilita-se a tentá-lo. Com as músicas dele não era possível, mas está lá. E foi assim que ele começou a crescer. Com esta idade era o que ele era famoso por isto. E com esta idade foi quando ele fez o primeiro noturno, não é? E o noturno o que era? Eram umas músicas que ele decidia. Ele nunca gostou muito de tocar, por exemplo, num concerto como no Coliseu do Porto. Ele procurou sempre os salões onde pudessem tocar, até porque não era amplificado. Um piano toca alto, mas não toca o suficiente para se expandir como se fosse um instrumento de sopro. Mas ele então procurava os salões onde as pessoas eram convidadas a assistir, claro que na alta burguesia, não é? E as damas não havia como se apaixonavam por aquela maneira de tocar, porque as músicas são sublimes, porque ele conseguiu pegar, e ele era um fã da ópera italiana, e ele então conseguia introduzir a linha melódica, por exemplo, na mão direita, não é? E o piano está a tocar, como agora, por exemplo, a tocar a mão direita só. E nós percebemos que se alguém quisesse cantar o que ele está a tocar, era possível cantar. Puséssemos uma letra e cantávamos nisto. Que nós quase conseguimos ouvir o canto no piano. E depois ele alterna e de vez em quando sossega a mão direita e diz assim: agora vai tocar a voz mais grossa, os homens, não é? Como nós vemos nos grandes concertos, nas grandes sinfonias, e é quando o piano toca grosso e marca, mas também muito suave, e fica só a mão direita como fica, por exemplo, um passarinho, um roxinol, e a mão esquerda, pum, 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 vai subindo, docemente, embalando, e nós acabamos por ficar assim. Não há ninguém que fique indiferente. Por isso muitos dos estudiosos da música dizem: então Chopin pode ser considerado como um Beethoven, como um Mozart, que fez sinfonias, pôs orquestras inteiras a tocar. Pela sua genialidade, sim. Ele é considerado um dos mais geniais músicos de todo o tempo, principalmente porque não há mais nenhum instrumento, não há mais ninguém que tenha escrito para qualquer outro instrumento da mesma maneira como ele escreveu, com tanta quantidade e com tanta qualidade, para só um instrumento como é o piano. Por isso os violonistas, os violoncelistas, os trompedistas roem-se todos de inveja por não ter ninguém que tenha escrito tanto e tão bem como foi Chopin. Portanto, estamos a falar deste ser, desta pessoa assim, não é? É óbvio
Depois existe aquela parte toda mais do diz que diz, o que aconteceu, dos casos amorosos, tudo isso fazia parte do romantismo, mas ele diz isso a Ivone, que isso ainda hoje, estamos a falar de 1931, ainda incomoda. Porque muitas vezes esquecem-se da grandiosa obra por um mexerico. E que isso ainda o perturba. E é isso que o vai fazer com que na próxima encarnação ele não seja, de novo, o músico das elites, mas que contribua na mesma para a música, mas popular. Não quer ser mais reconhecido pela sua genialidade como é. E isso ele diz-lo com tristeza a Ivone, não é? Então nós vamos começar agora a outra parte. Esta parte acabou o professor de música, não é? Se alguém quiser fazer uma questão, tudo bem, pode fazê-lo. Vamos ver então o que é que a Ivone nos dá depois do outro lado da vida, não é? Havia 3 ou 4 detalhes que nós sabemos sobre a vida de Chopin. Uma é a tal questão da terra que ele transportava sempre com ele, não é? E outra era elegantemente como ele se gostava de vestir, sempre pronto, como se fosse para um concerto. E usou toda a sua vida o mesmo perfume. Há muita gente que usa o Chanel número 5, não é? E é a sua segunda pele para o resto da vida. E ele usava um perfume que era de violetas, à base de violetas, que é um cheiro muito característico, não é? E então, quando ele começou a aparecer, a Ivone não reconhecia aquele cheiro, mas sentia que, quando entrava alguém, que lhe fazia lembrar que cheirava a terra molhada. Porém perfumada, mas não conseguia entender. Cheirava bem, não cheirava mal. Como quando nós temos muito tempo de seca e cai a chuva no asfalto, não é? E nós temos aquele cheiro característico que recentemente choveu. E ela tinha esse anseio, até que ele, identificando-se, lhe diz: não é cheiro de terra molhada, mas de folha de violeta colhida em dia de chuva. Os detalhes com que ele escreve no livro Nevação do Invisível, neste caso, não é? Permitiu que eu escrevesse as frases conforme estão da Ivone na inteligência artificial, e temos ali uma imagem criada pela inteligência artificial daquilo o que a Ivone escreveu. Se vocês fizerem o mesmo no computador, vão ter imagens semelhantes a estas, depois é uma questão de selecionar aquelas que gostam mais. Portanto, porque ela dizia que eu reconhecia, não só pelo cheiro, pela forma de vestir, ainda para mais que parecia que estava cheio de gotículas de água, como se estivesse orvalhado em cima dele. E ele apresentava-se sempre assim, com o semblante típico de uma época romântica, não havia um sorriso, sempre muito sério, sempre ligeiramente cabisbaixo, mas muito bem falante, muito envolvente. Sentia-se, Ivone, que se sentia completamente abraçada por todo aquele ambiente, não é? E isto não se ganha em 2 ou 3 milénios de existências, não é? Então ele foi relatando aquelas que para ele considerou as mais importantes, não é? Não é que não tivesse outras. E vamos nós, este grande músico, voltar para 43 antes de Cristo, e vamos ter uma personagem que se chama Públio Ovídio Naso, conhecido por Ovídio, aqui em Gaia o Santo Ovídio, não é o mesmo, que viveu em Constança, na Roménia, e que foi um poeta romano que ficou mais conhecido como os autores de Heróides, Amores, Ars Amatória, Metamorfoses, Os Fastos, Triste e Apostalex Ponto, 2 coletâneas de poemas escritos no exílio no Mar Negro. Ou seja, começou, para ele, esta foi a mais importante e a mais remota, como um grande escritor, um grande poeta. O pai queria que ele fosse antes um orador, um senador romano, mas ele não, preferiu a veia poética e escreveu livros que ainda hoje se podem consultar. Portanto, é alguém que vai para trás e começa na poesia. Quem sabe o que é que vai acontecer a Fernando Pessoa ou Luís Vaz de Camões? O que é que ele seguirá? Será que vão ser novos poetas ou vão procurar outras artes? Ele escolheu outra arte e referiu que desta, 43 a.C., até a próxima que ele achou mais importante, não é que ele não tivesse outras, provavelmente sim, até como escritores ou como pintores muito a iniciar a sua pintura, mas veio a nascer como Rafael Sanzio, que é um dos pintores mais famosos nesta altura do século XVI,
em que foi um mestre de pintura e de arquitetura da Escola de Florença. Quem vai a Florença não consegue deixar de visitar as galerias de arte, não é? E lá encontra-se uma que é extraordinária, que eu vos vou mostrar já a seguir, que é esta, que é a Transfiguração de Jesus. Normalmente está nos nossos livros de história, foi ele que a pintou. Foi ele que detalhou. Vocês reparem os detalhes com que a pintura tem. Não é só o Cristo estar ladeado de Moisés e de Elias, não. É Cristo com todos aqueles, os apóstolos, todos aqueles a pedirem ajuda, todos aqueles a serem absorvidos pela energia de Jesus. Para ele, ser cristão foi muito importante. Muito importante. Ele viveu essa toda a evolução da cristandade, mas teve por um período de 1400 anos, não é? Mais ou menos 1400 anos, entre uma encarnação genial e outra encarnação genial. Entretanto, provavelmente ele teve outras até nascer como músico, não é? Não é por ser músico, mas a música é a arte mais sublime. E já percebemos o caminho que ele fez, não é? Todos nós podemos experienciar a pintura, a dança, a nova arte, a sétima arte, tudo isso é magnífico, mas não há nada entre as artes que nos toque a todos de uma forma igual, sem conhecimento absolutamente nenhum, sem ter que necessariamente ter aprendido música, como toca a música, não é? E nós podemos assim, mas esta música que estou a ouvir não gosto tanto, mas não ficamos indiferentes. Se nós estivermos sozinhos, eu vou só calar aqui 2 ou 3 segundos. Não há ninguém que fique indiferente. É isto que vai nos tocar de alguma maneira. Enquanto que na pintura nós podemos ser impactados por ela e dizer, que magnífico quadro, pode ser um daqueles que nós vimos há dias, a tal banana, não é? Espetada, e nós dizemos assim, é uma banana, mas não nos diz muito, porque é uma banana, não é? O artista é que colocou a banana lá, é que vai tentar explicar o porquê daquele motivo, não é? A dança, nós podemos gostar de ver os ranchos, podemos gostar de ver o balé clássico, até não gostar nada daquilo, não é? Nem tão pouco de dançar, não é? Nós podemos não gostar nada de poesia, não gostar absolutamente de ler, e podemos aprender tudo isto. E para apreciar, nós necessitamos de conhecimento. Na música, nós mal nascemos, nós nascemos a cantar. E a seguir o que nós fazemos é uma coisa tão simples, que é percutir, fazer barulho. E o piano é um instrumento de percussão. Logo a seguir, palminhas, põe o dedo, tudo isto. Não começamos a desenhar, não começamos a ler, nós começamos a viver com música. E vivemos com música ad eterno. Por isso, que o caminho que ele fez, poesia, mestria, depois pintura, mestria, e depois chegamos em 39 anos de existência, deixamos este legado imenso que vai continuar. Então, segundo a Ivone, do Amaral Pereira, após a existência como Chopin, ele ainda se submeteu a uma nova existência curta, humilde e apagada, mas triunfante e meritória para si próprio. Depois da glória imortal com que presenteou o mundo, ele decidiu nascer numa encarnação muito simples, muito singela, para recompor o seu corpo físico, porque não sei se vocês sabem, eu não disse, mas ele desencarnou vítima de uma tuberculose longa. Ele teve muito tempo a acompanhar, não foi daqueles processos muito rápidos, foi longa. E na altura a companheira que o assistiu, que mais do que companheira, era enfermeira, era alguém que tratou mesmo muito, muito bem dele. Ele referia-se a ela que ela era a mulher que vestia as calças em casa. Mas ele precisava de alguém assim, para podemos dizer que a sua genialidade também se deve a ela. Ela era uma escritora e usava como pseudónimo o nome de um homem, chamava-se George Sand. Ele nem sequer usava o nome dela, não é? Mas ele precisava de alguém assim para que pudesse ser tão criativo e não pensasse mais em nada só a não ser a criação da música para todo o mundo, não é? O livro não revela
onde e quando foi essa encarnação. Apagado para o mundo, certamente desenvolveu ainda mais uma coisa que era difícil, que era a humildade. Porque vivendo como ele viveu no topo da sociedade de então, não é? Onde estavam todos os génios, onde estava tudo, ser humilde é uma prova difícil. Vocês ouvem aqui muitas vezes que é mais difícil a prova da riqueza do que da pobreza. Pois aqui em que constantemente o nosso ego é levantado, em que nós somos bajulados. Ele não era um homem, segundo vocês veem pela imagem, extremamente belo. Mas nós sabemos que a fama é afrodisíaca, não é? E a genialidade com que ele toca apaixonava a todos, não é? Não havia ninguém naquelas salas que não se rendesse ao seu charme, não é? Por isso é difícil manter-se assim. Então diz ele assim, asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros, e ele achou piada essa curiosidade, Ivone Amaral, vocês sabem que é no Brasil, mas observava que ninguém lhe dirige uma prece. Ninguém lhe dirige uma prece. É incrível, não é? Nós pensamos nos músicos, não é? E por exemplo, Mozart, ninguém sabe. Morreu, está enterrado numa vala comum. Beethoven, que é contemporâneo dele, ou pouco antes, não é? E toda a gente sabe e faz aquelas excursões, não é? Mozart, para morrer em paz, morreu, desapareceu, ninguém sabe onde ele ficou. Preferiu a humildade na morte. E nós sabemos a casa que tem Mozart hoje no mundo espiritual, não é? E ninguém lhes dirige uma prece, ninguém diz esta noite, algum de vocês esta noite se calhar vai ser ajudai a Chopin, que ele já deve ter nascido, ajudai para que ele consiga fazer uma prova melhor, agora uma prova diferente. Não, normalmente não, nós ouvimos, gostamos e dizemos, fixe, obrigado, nem isso muitas vezes, ouvimos e desligamos o aparelho e está feito. Por isso ele precisa da prece. E ele necessita desse estímulo para as futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar quando pretende servir a Deus e ao próximo, o que nunca fez através da música. Nunca o fez. Declarou que, salvo resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só verificará no ano de 2000 em diante. Provavelmente já terá nascido, não é? Ora, quem é que já terá nascido também, nesta altura, já anda com 15 anos, não é? Ou 20 anos, já por aí, já está com 20 anos. Quem? Emmanuel. Estamos a ver agora a coleção de gente que vem por aí, para dar a tal pontapé maior na nossa passagem para a regeneração. Mas agora eu giro com o que é que ele quer, o que é que ele pretende para a próxima. Nós, é o que nos dizem, faz assim, de acordo com os nossos gostos, faz assim, ou assado. Há pessoas que já atingiram o estatuto, mas eu gostava de fazer isto e já alcançamos, não é? Alguém como eles já alcançaram esse estatuto, não é? E ele diz que essa vinda vai ser capitaneada precisamente pelo grande amigo dele, o Victor Hugo, o tal do Corcunda de Notre Dame. Ou seja, já estamos mais de 2000, temos Emmanuel, temos Chopin, temos Victor Hugo, tudo gente com conhecimento para dar e ensinar, não é? Espírito experiente e orientador, a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, ou seja, presumo, e sou eu que presumo, que já deve remontar ao tempo em que ele era, ele próprio, um escritor, nos tais 43 a.C., não é? E diz ele, esta é mais uma imagem que eu pedi para fazer só com um piano do fundo, e lá está a inteligência artificial ao nosso favor, não é? Esta é a única fotografia que existe de Chopin. Este é mesmo ele. A única diferença que está aqui é que está trabalhada no computador para nos dar a imagem como seria hoje. Ou seja, está colorida, está como se fosse tirada uma fotografia nos dias de hoje, mas é a fotografia que existe dele, a única que existe. O resto existem aquelas primeiras pinturas que eu vos mostrei no princípio que eu tinha 20 anos. O que existe são pinturas, 2 ou 3 pinturas, e esta é a única fotografia que ficou. Portanto, esta é a imagem com os seus 39 anos de Chopin, mesmo naquela altura. E Ivone reproduz no livro um diálogo que é bastante interessante. Também já não falta muito, vou só vos ler este bocadinho que é interessante, não é?
que dizia assim, ele disse que estava a aprimorar os seus conhecimentos nos estudos do campo da medicina psíquica, que é o que nós hoje trabalhamos muito. Nós hoje, neste nosso preciso milénio, não é? Nesta altura de 2025, andamos todos a trabalhar muito na parte da saúde mental, nos seus diversos campos. É uma necessidade, não é? É uma necessidade que ainda foi acrescida e aumentada depois do Covid, não é? Nós notamos isso, e ainda hoje nós notamos isso. Daí esta preocupação com a saúde mental. E diz ele assim... quer dizer Ivone para ele, quer dizer que ao voltar à reencarnação será um médium curador, talvez receitista, ou seja, que fizesse receitas, porque isto era vulgar nestes anos no Brasil. Nós cá nunca tivemos grandes médiums receitistas, porque graças à dimensão do nosso país e também a forma como nós estamos colados à Europa, a medicina tradicional funciona relativamente muito bem. No Brasil, ainda hoje, não é bem assim. Aquele país é imenso e, se não for muitas vezes as medicinas naturais e os médiuns a receitar, a saúde não chega a todos, como chega aqui, não é? E ele, Chopin, sorriu, satisfeito, diz que abanou a cabeça afirmativa. Sim, vamos ver isso. Então, não virá mais como artista? Perguntei-lhe ele, não é? E ele diz, por que não poderei aliar as duas qualidades? Se os artistas muitas vezes não passam de médiuns. Verdade. Muitas vezes eu estou à espera da inspiração, não é? Os meus alunos às vezes diziam dizer isso. Professor, eu disse, vamos lá tocar, estou à espera de inspiração. Tu estás à espera de ter estudado ontem e queres estudar agora, não é? Queres estudar à minha beira, já devias ter trazido isto estudado para que a inspiração chegasse, não é? Para poder interpretar a música, não é? Mas não. O músico muitas vezes está à espera da inspiração dos outros músicos que o vão apoiar e vão dar, assim como todas as profissões, seja um arquiteto, um engenheiro, até um marceneiro, um carpinteiro, que muitas vezes olha para a dificuldade e assim, precisava aqui de um sopro, um ouvido do Espírito Santo, não é? Da orelha, que me deu uma ideia para fazer, chamem os nomes que quiserem, a inspiração, não é? E ele diz, então... Nada me impede de continuar como artista nas reencarnações vindouras, pois não profanei as artes nem cometi qualquer deslize neste setor, em nenhuma delas, nem como pintor, nem como escritor, nem como músico. Portanto, não tem que vir como uma prova, não é? Para pagar aquilo que fez de errado, não. Em qualquer uma das artes ele foi exemplar no seu trabalho, não é? Por isso, não é? Mas, no momento, o que me preocupa mais é o desejo de servir os pequeninos e sofredores aos quais eu nunca protegi. Porque, vejamos, em 2000 anos de existência, ele viveu sempre nas elites. Ele nunca teve que se preocupar com o povo, não é? Ele escreveu para as elites, a uma altura em que pouca gente sabia escrever. Ele pintou para as elites protegidas na altura pela Igreja Católica, que eram os mecenas, os grandes mecenas da arte, e graças a eles nós hoje temos a possibilidade de ver o que vemos hoje, não é? E depois trabalhou nos grandes salões, não é? Dos palacetes parisienses, onde a miséria estava lá longe, onde seria hoje Versalhes, não é? Bem em arredores, não é? Nos bosques de Bolonha, por aí fora. Nunca conviveu, nem nunca contribuiu minimamente para ajudar seja quem for. E isso é que daí a prova que ele precisa da humildade, não é? Que ele teve antes, e essa ânsia de dizer, eu não estou completo. Eu estou muito bem, mas não estou completo. Eu ainda me falta isto, esta parte, e é isso que eu quero ser. Então venho atrás disso. Nas minhas passadas existências apenas servi aos grandes da terra. Não desejo nem mesmo oferir proveitos monetários pessoais da música. As artes em geral deverão ser praticadas gratuitamente, com amor e unção religiosa, diz ele. Não é? Com amor. E é isto que ele nos pede, não é? Aqui outra imagem mais próxima. Tudo isto, estas imagens azulinhas todas muito bonitas, não tem nada a ver com o Fotógrafo do Porto, é só mesmo inteligência artificial. Podia ser verde, mas não é assim que a Ivone fala. Lamento os verdes e os vermelhos. Foi a Ivone que disse, eu só escrevi. E este é só um remate final. Eu já passei 5 minutos, então por está bem. Só um remate final. Alguém quer fazer alguma questão disto? De cerca de Chopin, da modernidade dele, do renascimento dele? Alguém quer ter alguma curiosidade que eu possa satisfazer? Por favor, não falem à vontade. Não,
como se fosse o Jaime que ia falar, ok? E isto mas este não, eu digo como diz a tua Ana quando lá vai, eu se não souber responder, aponto quem sai. Portanto, o Jaime que responda. Isto é muito importante, porquê? Porque se nós queremos fazer uso da mediunidade, não é? Como ele vai fazer uso da mediunidade em favor dos mais pequeninos, como ele diz, não é? E é isso que neste momento estará, se for pela área da medicina, estará a concluir o seu curso e para exercer a medicina. E nós sabemos que, se for no Brasil, que essa área, principalmente no Hospital Psiquiátrico de André Luiz, deu um grande salto com a assistência de médicos e espíritas, neste caso psiquiatras, neurologistas e psicólogos, não é? E vocês viram que passou agora há pouco tempo, nas segundas-feiras, o Instituto Bial, o quanto ele apoia no mundo inteiro gente que procura fazer a investigação espiritual no tratamento da doença mental, não é? Mas isso não nos livra de responsabilidades. E por isso é que eu pus aqui, para todos vocês que são médiuns, não é? Para deixar esta nota final. A doutrina espírita, ele tem um caráter científico, filosófico e moral. O que se queixou Chopin foi esta parte. Ele tinha o conhecimento científico, como pianista, como pintor, como escritor, filosófico, porque entendia as questões da vida. Faltou-lhe este aspecto da moralidade em relativamente àqueles que podia ajudar e não ajudou, não é? Kardec, para nós, espíritas, é uma base indispensável para discernir as comunicações sérias e mistificadoras. E isso é muito importante, porque quando nós pensarmos que eu agora vou escrever uma música porque tenho aqui o espírito, se fala com a Ivone, porque é que não há de falar comigo? Já agora diz-me aí umas musiquinhas que eu vou ganhar aqui alguns trocadinhos, não é? Ao estilo de Chopin. Nunca vou poder assinar como Chopin, mas como ao estilo de Chopin eu posso. É errado, porque vai aparecer. E Chopin certamente que não se iria submeter a isso, não é? Ele na altura ainda que o ensinou e pediu à Ivone para ela ir aprender umas aulinhas de música que dava jeito que para ele poder explicar-se melhor. E Ivone disse que não estava para irada, que não tinha tempo para estar agora a aprender música, nem queria, não é? Ele ainda sugeriu. A vigilância emocional e moral é preciso manter o equilíbrio psíquico e moral emocional. O desequilíbrio vai atrair uma hoste de irmãos que não nos serve de nada, que nos vão dificultar a vida e nos vão tirar o prazer de apreciar estas musiquinhas, um quadro bonito, porque depois vamos estar sempre submetidos às más sugestões. Deixa lá essa pintura, mas é até à praia, olha, vai correr, isto não... E nós perdemos muitas vezes a oportunidade de nos instruirmos e de valorizarmos, de metermos cá para dentro informação nobre, de boa moral, de boa conduta. Telemóveis hoje trazem-nos a informação toda, cabe a nós saber selecionar, para não termos ninguém a buzinar, assim, olha, aquela cortou o cabelo, que horrível que está. Não, esse tipo de pensamento que nos faz ampliar e ver que é o que se queixava Chopin. Falta de um bom pensamento, só vão procurar os mexericos, não é? Que será que foi, será que não foi? Isso não interessa a ninguém. A responsabilidade mediúnica não é um privilégio, mas é um compromisso kármico e educativo. O uso leviano, como o ganho pessoal, a vaidade ou a curiosidade espiritual, gera desequilíbrio e consequências. O livro alerta que até dons puros podem ser contaminados sem disciplina e autoclarecimento. Isto está no tal livro Devassando o Invisível, de Ivone Amaral Pereira. É uma das obras, toda a gente conhece mais as Memórias do Suicida, mas fica aqui o convite a ler outras obras, nomeadamente esta, que tem esses aspectos mais curiosos da vida e pode ser interessante. Pronto, e com isto eu calmo, prometo. Pronto, eu usufruo desta imagem de beleza, para mim, muito grande, que a inteligência artificial, toda a gente tem medo disto e daquilo, mas também podemos usá-la bem e nós ficamos contentes quando vemos os resultados. Eu não conseguia imaginar isto. Eu sabia o que queria pedir, mas não sabia bem o que é que eu queria. E depois quando nós pedimos e vemos materializado aquilo que pedimos, não é? Eu nunca conseguia pintar isto.
mas como sei o que quero e alguém consegue fazer, fiz. Então vamos usar as ferramentas adequadamente.